de participar deste momento de comunhão, mas eu creio que você que já entrou por aquela porta, Deus já começou a tratar com você, a falar com você, né? Através de louvores, através de tudo que já foi feito aqui no decorrer do trabalho. Mas, querido, nós viemos à casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus. Então, são poucos os momentos que nós temos essa oportunidade. Então, que agora nada tire a tua atenção, nada atrapalhe, não converse. Se você puder aguardar um pouquinho para no final beber água e ir ao banheiro, aguarde um pouquinho, porque agora é a hora que o Senhor vai falar conosco através da sua. Glória a Deus. Amém, queridos? Deus tem falado tremendamente. Quem veio buscar, quem veio adorar o Senhor nesta noite, diz amém. Amém. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Amém? Queridos, abre a tua Bíblia, a palavra de Deus, no livro do profeta Daniel. Capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Quem achou diz amém? Amém. Vou aguardar mais um pouco. Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura de todo o texto, certo, igreja? Então, que o Senhor já vai falando com você através dessa leitura, para que possamos logo mais meditar com mais cuidado em algumas passagens. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostreis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Aos homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. A
Agora, pois, está disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, e as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse a seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, e nem cheiro de fogo passara sobre ele. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão a seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em montouro, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus, a tua palavra foi lida neste momento, e a tua palavra é a verdade. E o mesmo Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abednego e de Daniel é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. É o mesmo Deus que servimos. Portanto, Senhor, neste momento, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo através da minha vida, que venha falar com a tua igreja aquilo que necessitamos ouvir, necessitamos, ó Deus, aprender e necessitamos colocar em prática na nossa vida. Se porventura, Deus, entrou alguém aqui nesta noite com o coração angustiado, com o coração aflito, preocupado, ó Deus, triste, amargurado, e com essa amargura, ó Deus, toda essa tristeza, essa angústia está impedindo que os
permitir a tua palavra de ser ouvida e de ser semeada na vida desta pessoa. Que toda tristeza, toda angústia, toda preocupação, neste momento caia por terra. E que essas vidas estejam aqui com o coração e com os ouvidos abertos para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus amados, eu fiz questão de ler com você todo o contexto para que nós pudéssemos entender de fato aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida nesta noite. Se você está observando, não foi nada combinado, mas semana passada foi lida aqui, foi trazida a mensagem no livro do profeta Daniel, falando sobre o próprio Daniel. E hoje Deus me tocou na minha vida também, falou primeiramente comigo. E a mensagem é no mesmo contexto. Amém? E eu quero trazer para você uma mensagem nesta noite que diz que Deus livra aquele que permanece fiel. Foi falado até nos hinos ainda há pouco aqui que Deus é fiel, mas precisamos ser fiel a Deus para que Ele possa estar cada dia concedendo livramento à nossa vida. Queridos, nesse contexto, nesse texto de Daniel, capítulo 3, lemos acerca de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens que eram amigos também de Daniel, jovens judeus, que foram levados cativos ali para a Babilônia. E se a gente volta um pouco aqui o capítulo para o versículo 49 do capítulo 2, diz que a pedido de Daniel, constituiu o rei Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Ou seja, esses 3 jovens, juntamente com Daniel, em um determinado momento, em circunstância em que eles estavam como cativos da Babilônia, eles foram também separados como autoridades dentro ali da província da Babilônia. Por quê? Porque aqueles judeus, aqueles jovens, eram considerados jovens piedosos e que tinham também um certo conhecimento, uma certa inteligência da cultura e tinha também uma sabedoria. Isso está lá no capítulo 1, versículo 17. Então eram jovens que, além de ter um compromisso com Deus, uma vida com Deus, eram jovens também que se destacavam entre os demais por ter, vamos dizer assim, um certo conhecimento dentro da cultura, tinha inteligência e sabia também trabalhar, fazer outros serviços, o qual iria também contribuir para o exercício, para a sua função ali dentro da província. Então, como autoridade, isso é claro, isso é óbvio, a palavra aqui não deixa isso explícito, mas nós temos certeza que como autoridade que eles eram, eles tinham alguns privilégios, porque eles tinham posições específicas ali naquele reinado também, naquela província. Mas, meus queridos, de um certo momento, a partir de um certo momento da vida daqueles jovens, tudo muda. Tudo, como dizer assim, a situação ela muda da água para o vinho. Aqueles jovens que tinham certos privilégios, eram autoridades também constituídas pelo rei ali na província, passa agora a ser condenado para a fornalha de fogo ardente. Por quê? Porque não se prostrou e não adorou a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor havia constituído. O rei construiu uma imagem imensa, onde quando as pessoas ouvissem toda sorte ali de música, a palavra vai dizendo aqui vários instrumentos, vamos dizer toda sorte ali de som, a partir de onde quer que a pessoa estivesse, quando fosse tocado aquele instrumento, as pessoas teriam que se prostrar e adorar, fazer referência, fazer ali louvor à estátua levantada pelo rei Nabucodonosor. Mas aqueles jovens, eles eram pessoas comprometidas com Deus. E pessoas comprometidas com Deus resistem ao pecado. Pessoas que têm compromisso com Deus arriscam a sua própria vida, seu próprio sangue,
mas não cede ao pecado. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles sabiam que só poderia adorar o Deus, ao Senhor de todos os senhores, Rei dos reis, ao Senhor Deus dos exércitos. Então, queridos, seria muito fácil aqueles jovens, para não ser condenados, entrar num acordo entre eles e dizer: ó, é só na hora que eu ouvir aquela música, é só na hora que eu ouvir aquele som, a gente nem adora de verdade, o nosso coração nem vai estar adorando de verdade, a gente só se prostra lá, faz de conta que está adorando, mas pelo menos a gente não vai para a fornalha de fogo ardente. Ou seja, a gente dá um jeitinho para não ser condenado. Eles poderiam estar fugindo do rei, enganando ao rei, enganando ali aos homens daquela província, mas jamais estariam enganando a Deus. E pessoas que têm compromisso com Deus, pessoas que são, vamos dizer assim, obediente a Deus, temente a Deus, fiel a Deus, não faz jeitinho com o pecado. Não tenta enganar, não tenta burlar a Deus, porque você pode enganar qualquer pessoa, mas a Deus não está enganando. Então aqueles jovens preferiram arriscar sua própria vida. Muitas vezes, querido, a sede pelo poder enlouquece a pessoa. Nabucodonosor, ele não queria apenas aqui ser só o rei, mas através daquela estátua e recebendo adoração, Nabucodonosor estava querendo se igualar a um Deus. Então a sede do poder, a sede de alcançar mais, enlouquece as pessoas. Mas o que é que eu quero trazer para dentro desse texto que nós lemos? Eu quero trazer para a nossa vida hoje uma reflexão no qual mostra algumas características de um caráter cristão, de um caráter com Deus. Logo mais nós vamos ter a oportunidade de participar da ceia do Senhor, um momento de comunhão. Mas uma coisa que sempre me chama a atenção, irmãos, eu já ouvi até pessoas brincando, mas outros falam de verdade. É tipo, amanhã é ceia, ou hoje é ceia, irmão. Então eu não posso ficar com raiva de ninguém, não briga comigo, não me tira de comunhão. Eu tenho que fazer as pazes com quem eu estou com mágoa, eu tenho que pedir perdão porque hoje é ceia. Irmãos, hoje é ceia porque nós precisamos, dentro de uma organização que a igreja também é, estipular um dia, no caso nosso aqui, o primeiro domingo do mês, para servir a ceia. Mas poderemos todo domingo estar servindo a ceia. E se ceia é comunhão com Deus, se nós poderíamos todos os dias estar participando da ceia, nós precisamos todos os dias estar em comunhão com Deus. Não só no dia que vamos cear, não só no dia que vamos participar da ceia do Senhor. O Senhor me trouxe aqui nesta noite porque Ele não quer simplesmente que você seja um crente domingueiro. Ele não quer simplesmente que você esteja aqui ocupando um banco. Ele não quer simplesmente que você venha como os religiosos fazem, porque domingo é dia de ir para a igreja e eu vou para a igreja. Não. Ele te trouxe aqui porque Ele quer formar em você um caráter cristão. Cristão significa cristos pequenos, imitadores de Cristo. E se somos cristos pequenos, imitadores de Cristo, nós precisamos ter o mesmo caráter de Cristo. Precisamos ter aquele mesmo caráter de quando é verdade, quando é mentira. Nós estamos vivendo tempos difíceis, meus irmãos. Tempos que para a igreja do Senhor é muito difícil. Mesmo aqui no Brasil, mesmo estando num país que apregoar a palavra do Senhor, louvar a Deus, fazer um culto, ir para a rua falar de Jesus, mesmo assim não nos prende, não nos leva à condenação, mas ainda assim nós somos perseguidos diariamente, constantemente. Ainda assim existem situações diariamente no qual fornalhas são abertas para te lançar. E aí nós, como cristãos, precisamos ser pessoas fiéis como esses três jovens foram. Estamos vivendo uma época que hoje, dentro da sociedade, dentro da escola, dentro das faculdades, dentro do ambiente de trabalho, não existe mais o caráter cristão. Se você observar, meus queridos, você que é mais velho talvez lembre mais,
50 anos atrás, nós tínhamos uma sociedade diferenciada. Mas uma sociedade onde dentro da escola, onde dentro da família, onde até mesmo na própria sociedade, eram ensinados princípios bíblicos, princípios cristãos. Onde você deve respeitar pai e mãe, onde você deve pedir a bênção pai e mãe, onde você não deve mentir, onde você deve falar a verdade, onde você deve respeitar a pátria, onde você deve respeitar os mais velhos, onde você deve tirar um tempo para adorar o Senhor, mesmo que o ensinamento ali tenha sido errado, tenha sido um ensinamento só religioso, mas trazia princípios cristãos. E nós tínhamos uma sociedade diferenciada. Nós tínhamos uma sociedade onde havia mais respeito. Nós tínhamos uma sociedade onde os jovens aprendiam a respeitar os mais velhos, os pais, e isso ia passando de geração em geração. Mas o mundo foi se modernizando. Foi se modernizando ao ponto de dizer que isso aqui não valia mais a pena. De dizer que os princípios que estavam aqui era historinha, já passou, está lá atrás. E que hoje tudo é relativo. Tudo é questão de opinião. O que eu acho que é certo para você pode não ser, e estamos bem com isso mesmo. Onde a verdade absoluta não é mais apregada. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite, e essa igreja está aqui, não é para falar o que o mundo quer ouvir, mas é para falar a verdade de Deus. Porque a verdade é que liberta. E a primeira coisa que nós aprendemos neste contexto, querida, é que quem tem caráter cristão, ele não negocia com a verdade. Aqueles 3 jovens, eles não negociaram nenhum momento ali com o rei. Se você parte aqui para o versículo 15, o rei começa a lhe dar uma segunda chance. Quando os homens chegam e dizem, ó rei, chegam os bajuladores, né? Ó rei, vive eternamente. Mas o propósito daqueles homens, aqueles caldeus lá, era condenar aqueles 3 jovens. E eles vêm com as palavras muito bonitas, muito atraentes, ó. Aqueles 3 jovens lá não adoram teus deuses, não se prostram, é contra qualquer tipo de adoração que você aí criou. Então o rei chama Sadraque, Mesaque e Abednego e diz, ó, eu estou sabendo que vocês não adoram a imagem que eu levantei. Eu estou sabendo que vocês escutam lá o som dos instrumentos, mas não adoram, não se prostram. Mas não tem problema. Agora vamos tocar o som e você se prostra aí e está tudo certo. E a partir de agora comece a adorar e está tudo certo, está perdoado. Não, queridos. Aqueles 3 jovens não negociaram com a verdade. A verdade, ela não é relativa. A verdade, ela é absoluta. A verdade de Deus não muda. A palavra do Senhor, aqueles 3 jovens aprenderam que não deveria adorar outro Deus além do nosso Deus. Não deveria se curvar diante de nenhuma imagem de escultura. Não se deveria se curvar diante de nenhuma outra autoridade terrena, mas só a Deus prestar culto, adoração e louvor. E o que aqueles jovens respondem ao rei? Sabe o que ele diz? Aqueles jovens nem conversam muito. Ele diz o seguinte: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos nem te responder. Ó Nabucodonosor, não vamos nem discutir contigo, ó rei. Se quiser lançar na fornalha, lance. Mas nós adoraremos só ao Deus, o único Deus, o Senhor dos senhores, o Deus de Israel, o nosso Deus, aquele que está vivo. Nós não iremos nos prostrar. Se esse Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livra. Mas se não, todos vão saber que não há outro Deus além do Senhor. Aqueles jovens que eles não negociaram com a verdade. Quem tem caráter cristão, quem tem caráter baseado nos princípios bíblicos, não lida com as facilidades, mas lida com o correto e com o inegociável. Cuidado, irmãos, com o voo com a maioria. A gente escuta muito isso até dentro da igreja. A
um que faz a diferença. Não seja igual a todo mundo, mas seja aquele que não negocia com a verdade. Se você sabe que todo mundo faz, mas todo mundo está fazendo errado, faça o correto. Porque quem tem caráter cristão é sim, sim, não, não. Se a palavra de Deus diz que aqui está errado, eu sei que está errado, mas porque meu amiguinho, minha amiguinha está fazendo, eu vou também, eu estou errando da mesma forma. Faça o que é correto. Faça o que é certo. Embora que com isso, seu amiguinho, sua amiguinha, seja lá quem for, não venha entender, venha te murmurar, venha te chamar de besta, venha te virar as costas, faça o que é certo, importa agradar a Deus e não aos homens. É assim que a palavra de Deus diz. Queridos, a fidelidade incondicional eu preciso comprar uma casa. Deus, eu vou te dar isso porque eu creio que tu vai fazer esse milagre. Queridos, milagres e providência de Deus na nossa vida é consequência, é vontade dele nos abençoar. Mas jamais quem é fiel a Deus barganha com Deus. Quem é fiel a Deus permanece firme, inegociável, assim como aqueles 3 jovens foram. Muitas vezes a fidelidade a Deus, preste atenção aqui, a fidelidade a Deus muitas vezes vai te levar até a fornalha de fogo ardente. Muitas vezes a fidelidade a Deus vai te levar até a cova dos leões. Muitas vezes a fidelidade a Deus vai te levar até as prisões, como Paulo, como Pedro. Muitas vezes a fidelidade a Deus vai fazer você ser excluído de determinado grupo. Muitas vezes a fidelidade a Deus vai fazer você até ser demitido do teu trabalho. Mas seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus independente das circunstâncias. Nosso compromisso, meu amado, não é com o sucesso pessoal. Nosso compromisso é a fidelidade a Deus. O nosso compromisso não é ser bem sucedido pessoalmente, financeiramente. Temos um Deus que é dono do ouro e da prata e que no tempo certo Ele vai prover tudo. Ele vai nos dar, porque tudo pertence a Ele. Chega de achar e de dar coisas para o inimigo. Quem é dono do ouro e da prata é Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros e Deus vai prover tudo o que precisamos. Ele quer o melhor para o seu povo. Mas o nosso compromisso maior não é com isso. O nosso compromisso maior é a fidelidade a Deus. É ser fiel a Deus. Uma coisa muito interessante, se você parar para observar, eu quero ler com você esses 2 versículos, versículo 17 e o 18, que diz o seguinte: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Queridos, não fomos chamados para ser advogados de Deus, fomos chamados para ser testemunhas de Deus. Em nenhum momento Deus te chamou para você defender esse advogado dele, porque Ele não precisa disso. Ele te chamou para você ser testemunha dele. E testemunha de Deus, testemunha com a vida, com o procedimento, com o falar, com a ação. Em nenhum momento esses 3 jovens começaram ali a barganhar, conversar com o rei para defender que o único Deus era Deus dos exércitos. Nenhum momento. Mas eles testemunharam do verdadeiro Deus com a vida deles. Fomos chamados para ser testemunhas de Deus. Você tem testemunhado esse Deus que você serve? Com a sua vida, com os seus procedimentos. Queridos, não se assuste, nem fique triste, nem não queira mais vir para a igreja, porque está sendo apregoado mensagens, podemos dizer até fortes,
passagens aqui. Mas estamos vivendo, como eu falei antes, em tempos difíceis. E sabe o que é isso, irmão? Porque antes de passar para você, nós recebemos primeiro as correções, as exortações, os ânimos, o levanta a cabeça. É nós que recebemos primeiro. Assim como falou o obreiro Rogério sexta-feira aqui pregando, que seria interessante colocar um espelho aqui para o pregador, porque primeiro ele prega para ele. E é assim que funciona. Não fique triste não, porque todos esses ensinamentos é cuidado de Deus com a tua vida. Você foi chamado para fazer a diferença no teu lar, no teu bairro, na tua cidade, no teu emprego, na tua faculdade, na tua escola, com teus amigos. Você foi chamado para fazer a diferença, como esses 3 jovens fizeram. Devemos ser fiéis a Deus não apenas pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Nós, para adorar a Deus e para ser fiel a Ele, não precisamos depender da graça dEle, dos milagres dEle, das providências dEle para conosco. Nós temos que ser fiel a Ele porque Ele é Deus. Independente, porque o motivo de sermos criados, talvez você já tenha parado para olhar para o espelho, diante de tantas adversidades, tantos problemas. Você já parou e perguntou assim a você mesmo, ou a Deus, questionando: por que eu nasci, hein, Deus? Por que eu estou nesse mundo, hein? Tudo que eu quero fazer dá errado. Tudo que eu planejo dá certo. É problema, é dificuldade, é família, é desemprego. Por que eu vim a esse mundo? Você veio a esse mundo para adorar a Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus. Essa é a razão por estarmos aqui. Então, a partir do momento que, como cristão, passamos a ter o caráter de Cristo na nossa vida e entender isso, irmãos, nós passamos por tantas coisas. Você começa a enfrentar tantas coisas com mais tranquilidade, com um sorriso nos lábios, porque você sabe que o motivo de você estar aqui é para adorar a Ele. E é isso que nós estamos fazendo, adorando, 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 independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente das adversidades, estamos aqui adorando, adorando a Ele, exaltando o nome dEle. Esse é o motivo de estarmos aqui. Nossa função, queridos, é sermos fiéis e não administradores de resultado, ou seja, devemos fazer o que é certo e as consequências desses nossos atos deixam nas mãos de Deus. A empresa lá tem uma promoção para me dar, mas para que eu seja promovido, eu preciso passar por cima de fulaninho, eu preciso mentir, eu preciso dizer que eu não sou casado. Mas para eu continuar recebendo aquele benefício, eu preciso dizer que na minha casa ninguém trabalha, um dia eu trabalho, meu marido trabalha, mas eu preciso dizer que não para continuar recebendo o benefício. Eu preciso dizer que eu não tenho geladeira, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo, que o Senhor tem provido e você tem. É assim, irmãos? É assim. A sociedade é assim. E às vezes por coisas tão pequenas, você põe o teu caráter cristão de lado e começa a barganhar, com medo dos resultados. Porque eu vou ser demitido. Porque eu não vou ser promovido. Porque eu vou parar de receber aquele benefício. Querido, faça o certo e deixe que o resultado é com Deus. Tenha certeza de uma coisa: se você fizer o certo e as portas se fechar para você, é porque Deus vai abrir uma maior. É porque Deus vai te mostrar um outro caminho de sucesso. Tenha certeza que Deus está cuidando de você. Deus jamais vai abandonar aquele que permanece fiel a Ele. Muitas vezes, queridos, Deus, Ele não nos livra do problema, mas Ele nos livra do problema. Deus não impediu que Nabucodonosor construísse a imagem. Deus não impediu que aqueles jovens, aqueles caldeus viessem lá e entregassem Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não
pediu que a fornalha fosse acesa e ainda fosse pré-aquecida, ainda fosse aquecida 7 vezes. Deus não impediu. Deus permitiu tudo isso. Mas quando eles foram lançados no fogo, no problema, aí Deus disse: eu estou aqui com vocês. Estou aqui com vocês. É no problema, é na dificuldade, mas é você mostrando que é fiel, que tem um caráter cristão, que não negocia com a verdade. É ali que Ele vai estar com você e vai te dar um livramento. Chega, querido, que como igreja do Senhor, quando eu falo igreja, é independente de denominação, chega de dizer que somos um povo de Deus, que somos cristãos, que somos crentes, mas de estar mentindo, de estar murmurando, de estar negociando, de estar pensando só na nossa própria vida. Chega, irmãos. O Senhor vai buscar a igreja comprometida com fidelidade. Com fidelidade. Às vezes parece que a gente está pregando algo aqui, ensinando a palavra, mostrando, e daqui a pouco você chega lá fora, aquele mesmo irmãozinho que está ali há 10 anos, 15 anos na igreja, ouvindo a palavra, faz tudo o contrário. Às vezes você se questiona: Senhor, qual foi a língua que eu falei lá em cima? Grego? O que foi que eu falei? Entendendo tudo o contrário? Mas para quem está com os ouvidos abertos, está entendendo a mensagem. A palavra de Deus diz lá em Isaías 43:2: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, e as chamas não deixarão em brasas. Deus está contigo no momento difícil. É na tempestade. Quando honramos a Deus, Ele também nos honra. Sabia disso, irmãos? Quando você honra o nome do Senhor, Ele também te honra. Vê lá no versículo 28. O que diz? Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Quantos anjos Deus já enviou para te livrar do perigo? Quantos anjos Deus já enviou para livrar tua família, teus filhos, teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe, os teus. Mas por que isso? Porque você estava ali perseverando. Senhor, cuida dos meus. Senhor, cuida da minha vida. Senhor, eu preciso de Ti. E o Senhor envia o anjo dele para nos proteger. Estamos tendo, irmãos, mensagens sempre falando do ministério dos anjos. Mas se você for parar para ler as mensagens, de fato você entender, você vai observar que é bem claro, como a palavra de Deus dá no Salmo 34, verso 7, que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Sabe o que é temer a Deus, irmãos? Não é ter medo, não. Temer a Deus é obedecer, é crer, é confiar, é seguir o que Ele manda, é ter fidelidade. Isso é temer a Deus. E a palavra é bem clara que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que os temem, que obedecem, que são fiéis e os livra. E os livra. É a palavra que diz, irmãos. Eu vou deixar de ser fiel a Deus por quê? Se eu sei que só sendo fiel é que eu posso ter proteção e vitória. O que é que vale a pena nesse mundo que eu posso negociar essa fidelidade com Deus? Nada. Nada. Eu trabalhava numa certa empresa que para você galgar mais cargos, você tem que passar por cima de coleguinhas, de amiguinhos, você tem que burlar sistema, fazer coisa errada. E uma vez eu fui chamada pela supervisão e eu disse o seguinte: olha, enquanto existir esses meios, eu vou continuar sem bater a minha meta, porque isso aqui é temporário. O meu caráter que eu vou levar lá fora, o meu caráter que vai falar de mim lá fora, e eu vou continuar fazendo o que é certo, mesmo que eu não bata a meta, mesmo que eu não
vocês querem, mas eu vou fazer o que é certo. Sabe por quê? Porque hoje o teu supervisor pode ser teu supervisor, pode ser teu patrão, mas amanhã ele pode ser teu empregado. E aí você faz coisinha errada lá quando ele era teu patrão, e agora quando ele for teu empregado e você chamar para corrigir, ele vai dizer: ó, lá atrás você também não fez? Você também não tem uma vida totalmente errada? Aquilo que plantamos, colhemos, irmãos. Emprego, situação financeira é momentânea. Caráter cristão você vai levar até a eternidade. Você vai levar até a eternidade, andar de cabeça erguida, sem ninguém ter o que te condenar. O versículo 30 diz o seguinte: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aquele que é fiel a Deus, Deus honra, Deus prospera, Deus cuida, Deus põe na frente, Deus exalta, porque você está sendo fiel. Não adianta, meu amado irmão, a fidelidade está na tua vida com Deus. Você testemunha com a tua vida. Não adianta você estar trabalhando na obra, você não faltar nenhum culto, você fazer ação social, você subir e descer essas ladeiras, se a tua vida dentro de casa, se a tua vida com os teus amigos, se a tua vida com a tua família fala totalmente o oposto. Ser crente, ser cristão na igreja é a coisa mais fácil. É lá fora que você precisa provar o teu caráter. É lá fora. É dentro de casa, sendo bênção na tua família, sendo bênção com teus familiares. É dentro de casa também. A principal lição, irmãos, quando nós lemos esse texto, as mensagens sempre é voltada para o livramento, que Deus é Deus que livra, como eu falei. Mas a principal lição que nós tiramos desse texto não é esse livramento miraculoso. A principal lição que nós tiramos desse texto é a fidelidade inegociável. Não permita que nada, sai daqui desta noite dizendo: nada vai negociar a minha fidelidade com Deus. Nada. E olha que o que você prometer, situações vão aparecer para que você seja provado. Seja fiel. Mesmo que abra-se ali uma fornalha, o fogo esteja ali ardendo, aquecendo 7 vezes mais, fique fiel. Que na hora da fornalha, na hora do fogo, o Senhor envia o anjo para te proteger. E eu quero concluir esta mensagem deixando uma autorreflexão para vocês, uma introspecção. Na verdade, vocês vão sair daqui nesta noite com essa reflexão e fazendo essas perguntas para você mesmo. Você tem se guardado incontaminado do mundo? Queridos, você tem sido um influenciador neste mundo? Mas quando eu falo influenciador, é influenciar para o lado positivo. Você tem realmente mostrado Jesus na tua vida? Você tem feito a diferença no meio em que você vive? E você tem levado as pessoas a despertar, a conhecer a Jesus através do teu testemunho? Assim como esses jovens fizeram? Que possa ficar para você essa reflexão. Se sim, que você permaneça fiel. Se não, que você busque a Deus e a partir de hoje comece a fazer a diferença na tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Quem recebeu de Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, que palavra abençoada. Mas eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou ouvindo barulho de glória, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23.
acharam? Quem achou diz amém. Acompanhe comigo, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Meus queridos, eu creio que nosso coração já está preparado